Os candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados partilham as mesmas críticas quanto à forma como estão a ser realizadas as reformas na área da Justiça, mas discordam sobre a estratégia a seguir em relação ao Governo. Essas diferenças ficaram evidentes no debate esta tarde em Lisboa e no qual participaram os 4 candidatos: Garcia Pereira, Magalhães e Silva, Marinho Pinto e Menezes Leitão. A 4, por uma questão de justiça, o debate tinha o tempo contado, mas também não foi preciso muito para todos os candidatos dizerem que estavam contra a forma como algumas medidas do Governo estão a ser levadas a cabo. O Simplex, os meios alternativos de resolução de litígios e a reforma do mapa judiciário, que implica mudanças na geografia dos tribunais, estiveram em cima da mesa. Fazer o diagnóstico das consequências destas medidas, apresentá-las publicamente e depois exigir que estas medidas sejam alteradas. Se isso não for adotado, então nós aguardaremos pelos resultados que se vão verificar e pediremos responsabilidades a quem as tiverem insistido nestas medidas. Menezes Leitão promete divulgar balanços mensais com os resultados das medidas do Executivo. Magalhães e Silva garante que, se for eleito, vai pedir ao Governo que suspenda as negociações sobre o mapa judiciário por um período de 2 meses. Aquilo que importa aos governos é a sua popularidade. Se nós conseguirmos juntar à nossa volta a opinião pública, evidenciando o enorme desconchavo que é este mapa judiciário e como ele pode, tal como está a ser estruturado, repercutir-se de uma maneira definitiva e negativa na vida dos nossos concidadãos, nessa altura teremos, como eu tenho dito, causas da justiça transformadas em causas da opinião pública e nessa altura temos força para que o Governo suspenda o tempo necessário. Eu faço contestação a estas medidas pelo que elas representam, pelo que as motiva, que é o economicismo do Governo, e o satisfazer reivindicações sindicais de outros operadores judiciários e o que elas pretendem, afastar os cidadãos do tribunal para que o Estado poupe dinheiro. A contestação que vimos aqui, muita dela é uma contestação eleitoralista, porque parte de pessoas ligadas politicamente, amarradas politicamente à própria maioria política de onde emergiu este governo. Marinho Pinto fala na necessidade de sensibilização da opinião pública para as consequências de algumas medidas. Garcia Pereira começa por dizer que a Ordem deve praticar o diálogo com o Governo, mas acrescenta não pode ficar a falar sozinha e dá como exemplo os atrasos no pagamento das defesas oficiosas a advogados. Esta calotarice estatal, que aliás faz com que para os colegas que esses pagamentos, para os quais representam a fonte de subsistência muito importante, tem de cessar de imediato. E, portanto, é muito simples. Ou o contrato que o Estado faz com esses advogados é cumprido, ou evidentemente que estes não podem estar a cumprir uma parte sem que a outra parte a cumpra também. Foi um debate organizado por advogados, para advogados, que a 30 de novembro elegem um novo bastonário. E hoje apresentamos mais um dos candidatos à Ordem dos Advogados. Trata-se de Menezes Leitão, que promete empenhar-se no apoio aos jovens advogados e exigir que o Estado, sempre que se atrase nos pagamentos das defesas oficiosas, salde a dívida com juros. Os dias do professor Menezes Leitão são divididos entre a universidade e o escritório. Agora entendeu que era a altura de arranjar tempo para se dedicar mais à ordem e candidatou-se a bastonário. Quer tornar a justiça mais acessível a todos e apoiar os jovens advogados. Lançar um sistema de protocolos com as entidades bancárias para fazer financiamento aos jovens advogados para montagem de escritórios. Depois, o outro aspecto que nos preocupa muito na situação dos jovens advogados é a questão dos pagamentos das oficiosas. A nossa ideia para resolver de imediato esse problema é negociar já com o Estado um sistema de pagamento automático do trabalho que os jovens advogados fazem na área do acesso ao direito. Se não for isso possível, assegurar que o Estado paga os juros de demora correspondentes. Também não poupa críticas à redução das férias judiciais, contesta a medida do Governo e o procedimento da Ordem. Devíamos ter estado na primeira linha de combate e depois, então, apresentar contas para os resultados. O que nós preconizaríamos é que se visse os efeitos desta medida e se voltasse atrás. Portanto, isso é um fator que penso que qualquer governo que tivesse consciência dos maus resultados a que esta medida conduziu deveria voltar atrás em relação a ela. E para alcançar estes objetivos, Menezes Leitão diz que vai ser interventivo, quanto baste. O bastonário não pode ser um comentador do Fediver televisivo. Isso para nós não é essa a função de um bastonário. O bastonário da Ordem tem que ser uma voz influente, autorizada e decisiva nas grandes questões da justiça. Se for eleito, promete não calar os problemas e reivindicações da advocacia.